Amados, mais uma live. Vamos falar hoje de salvação, que vem a ser salvação. E salvos de quê? Salvos de quê? De que o homem que acredita no Criador, que tem a esperança em Jesus, seu unigênito Filho, está salvo de quê? Se fala demais de salvação. Estou salvo, tu não estás, e assim por diante. Eu já tive várias experiências de ser chamado de perdido. Tu não pode estar salvo por causa da tua barba, tu não pode estar salvo, teu cabelo não está de acordo, tuas vestimentas, tu não estás salvo. E aí a gente se constrange, mas coisas que acontecem. E aí, salvação. A salvação, você vai na feira, na farmácia, por onde você anda, se fala de salvação. Tem gente que bate até no peito, estou salvo. Existem determinadas igrejas que é abundante você ver eles clamarem, estou salvo, estou salvo. Salvo de quê? E o que vem a ser salvação? Vejamos. Segundo o nosso livro de meditação, a Bíblia, ela mostra sempre dois caminhos. Não encontramos no livro sagrado três caminhos. Nós só encontramos dois caminhos. E aí a gente vai meditar por esses dois caminhos. Então vejamos, eu vou chamar para um caminho de perdoado e para o outro homem que anda no outro caminho de não perdoado. Então vejamos, o homem perdoado e o homem não perdoado, eles dormem. E ao se acordarem, o sol nasceu para quem? Para o homem que diz ser perdoado. E para o homem que pouco se interessa, é aquele não perdoado. E se chove nesse dia? Eles se acordaram e tal, e nasceu o dia e se chove. Choveu para o perdoado e choveu para o não perdoado. E aí o dia vai se desenvolvendo. O perdoado tem que trabalhar para se alimentar, viver o seu dia. O não perdoado tem que trabalhar para viver o seu dia. E aí a vida segue. O perdoado adoece, o não perdoado também adoece. A vida continua, os dois na luta. E aí vamos dar um pulo para que essa live não fique assim muito extensa. Chegou a morte. E aí? A morte chegou para o perdoado e a morte também chegou para o não perdoado. E aí pergunta-se, mas o perdoado não aceitou Jesus, não andou no plano de Deus, do Criador, e o não perdoado viveu aí segundo a sua própria vontade, fez o que bem entendeu. E a Bíblia diz que o salário da morte é o pecado, ou melhor, o salário do pecado é a morte, sendo que o salário do pecado é a morte. Aí o não perdoado morreu e está certo. Agora, por que o perdoado que viveu em Jesus a vida toda morreu também? Aí ficou assim meio,
complicado, mas vamos seguir. A Bíblia nos conta, em Mateus 22 em diante, isso é, quando Jesus se refere ao apartai-vos de mim, malditos, essa pronúncia é após o juízo. Sendo que Jesus faz essa pronúncia, apartai-vos de mim, foi para quem foi para quem foi pronunciado apartai-vos de mim? Para o perdoado ou para o não perdoado? A minha Bíblia diz que foi para o não perdoado. Por quê? Porque o perdoado viveu segundo a sua vontade. Sendo assim, ele viveu a vida dele em pecado. E se o salário do pecado é a morte, é justo que o não perdoado morreu. E se ele morreu, a sentença para ele que morreu sem Jesus, sem um projeto de Deus na sua vida, é apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E é incrível que quando Jesus diz assim, apartai-vos de mim, esse relato ele está lá em Mateus 7:22 em diante, a gente vê muitos dizerem, mas nós profetizávamos. Ou seja, no meio dos apartai-vos de mim, existem muitos e muitos e muitos que estavam em igrejas, que pregavam, levavam seu dízimo, cantavam, faziam o seu serviço missionário. Aí a gente fica olhando assim, fica meditando. Eles estavam nas igrejas, mas que igrejas? Como eram essas igrejas? Como era a doutrina dessa igreja? Será que eles estavam fazendo a vontade do Criador? Ou essas igrejas faziam a sua própria vontade, em vez de fazer ou praticar o que diz o Senhor, eles praticavam o que diz o pastor, porque Jesus os condenou. Apartai-vos de mim, é aquele que vai receber a condenação. E aí, o cristão que viveu igualmente, como se diz, todas as características da vida, o sol nasceu para os dois, ele precisou trabalhar, a doença veio para os dois, e, enfim, eles viveram num parâmetro de vida que todos, tanto perdoado como não perdoado, deveriam viver o segmento social, o segmento, enfim, todos os segmentos que a vida aqui na Terra nos oferece para que nós tenhamos um dia atrás do outro. E qual é o salário daquele que viveu em Cristo Jesus? Se o salário do pecado é a morte, o salário do justo deve ser a vida, e a vida com abundância, como a própria Bíblia nos diz, né? Que em Jesus teremos vidas com abundância. E para onde foi aquele apartai-vos de mim para o fogo? Para onde ele foi? Ele foi para Apocalipse 20, verso 14. Esse é o destino do homem sem Jesus. Esse é o destino do homem que recebe o salário do pecado. É o lago de fogo. Pois lá no lago de fogo
estarão todos aqueles que não tiveram nenhum compromisso com Jesus. O destino do lago de fogo é exterminar da face da terra pecado e pecadores. Para lá, para esse lago, vai o inferno, vai a morte, vai Satanás e os seus anjos, e vai o homem que compromisso nenhum teve com o nosso eterno Criador. E aí vem a pergunta: e para onde vai o homem perdoado? E de que o homem foi salvo? Porque ele passou a vida dele dizendo: estou salvo, salvo, salvo. Salvo de quê? Eis a questão, né? Ele foi salvo não da morte, porque os dois morreram. Ele foi salvo da segunda morte, que é o lago de fogo para onde foi o não perdoado. Não é assim que você compreende? Se você não compreende desta forma, você está no meio daqueles ministérios ou daquelas igrejas que certamente ouvirá: apartai-vos de mim. Por que eu digo isso? Porque nas Escrituras Sagradas só existe uma linha de pensamento. Não existe outra linha de pensamento, é só uma linha de pensamento. Porque se existisse demais linhas de pensamento, então não teria a pronúncia apartai-vos de mim, porque aqueles homens que fizeram a reivindicação a Jesus eram também praticantes de alguma religião, ou de várias ou de muitas. Então, o salário do não perdoado é o lago de fogo. E o salário daquele perdoado, ou seja, de todo homem, de todo ser humano perdoado, é ser salvo. Ser salvo de quê? Da segunda morte. Ser salvo do lago de fogo, aonde muito pouca gente sabe. Muito pouca gente sabe de que salvação é ser salvo da segunda morte, que é não ir para o lago de fogo, pois para o perdoado está reservado novos céus e novas terras, onde habita a justiça, onde estará o trono de Deus, e lá estará o Filho, o Pai, o Espírito Santo e tudo aquilo que Deus nos preparou, que não passa por mente de homem algum. Então, irmãos, ser salvos não é estar batendo no peito. Ser salvo é defender um projeto que nós está estabelecido antes do pecado entrar no mundo. Então, nós estamos neste mundo, nós aceitamos Jesus para sermos novidade de vida, para sermos cristãos autênticos, não cristãos que devemos bater no peito, como você não está salvo por causa do seu cabelo, você não está salvo por causa da sua roupa, você não está salvo por causa disso, você não está salvo por causa daquilo, não. Salvação em si é viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, porque em Mateus 7:22 em diante, até o 28, Jesus dá um pequeno exemplo de que é viver em salvação, andar, trilhar o caminho da salvação, para que lá na frente você não ouça apartai-vos de mim, e que para que você não seja jogado no lago de fogo, pois o lago de fogo, você analisa a sua Bíblia,
o lago de fogo não foi criado para jogar homens. O lago de fogo foi criado para jogar Satanás e seus anjos. Porém, Deus precisará jogar todos os não perdoados para que sejam exterminados o mal, para que seja exterminado o pecado e os pecadores. Então você vai analisar bem Apocalipse 20, verso 14 em diante, que você vai ver que o lago de fogo é um lago que até o inferno será jogado lá para dentro dele. Então, salvação em si, salvo de que está respondido. Salvação é andar em Cristo Jesus, para que você possa passar pelo juízo. Então, está escrito no livro da vida, porque lá em Filipenses, no livro, lá em Filipenses 4, verso 3, vem nos orientando que existe um livro da vida, onde todo aquele que anda em Cristo Jesus, quando passar pelo juízo, porque o juízo é iminente, ele terá um juízo, Deus terá um juízo, porque ele vai avaliar se você aceitou Jesus de verdade ou não, coisas que vocês, ou melhor, o mundo não acredita. A Igreja Adventista vem mostrando que haverá um juízo de três fases. A Bíblia nos mostra um juízo de três fases, aonde a primeira fase é a fase de investigação, porque na vinda de Jesus ele não vai dizer, ele não vai olhar e vai dizer, olha, sobe tu, sobe aquele outro, não. Vem no livro da vida quem subirá, porque pelo juízo investigativo será investigado se realmente você viveu em salvação, se você viveu em Cristo Jesus, se você realmente aceitou o sacrifício de Jesus. O juízo investigativo é para isso. Porque não é só aceitei Jesus, pronto, estou salvo. Não. Você tem que andar salvo. Você tem que defender a salvação. O dia que você viveu salvo, no caso ontem, não serve para hoje. Salvação é assim, mais ou menos assim como uma televisão. Você liga a televisão e ela funciona. Se você desligar, ela deixa de funcionar. Então ela é uma televisão morta. Então o homem, o cristão, que não vive ligado à videira, Jesus, a nossa videira, nós, os ramos, e se ele não viver ligado, ele está morto. Entende? Então, salvação é viver na videira, ligado na videira. Então, esse salvo, ele andando em salvação, ele passará pelo juízo e o nome dele vai para o livro da vida. E quando Jesus voltar, ele estará no livro da vida. E então ele é salvo de quê? Do lago de fogo, que é a segunda morte. Essa morte de caixão, onde tem velório, essas coisas todas aí, quase todos vão passar por lá. Quase todos. Por que quase todos? Porque a última igreja, ela verá Jesus vindo na nuvem dos céus. Não passará pela morte do homem, essa morte comum, certo? E nem passará pela segunda morte. Os que estiverem escritos no livro da vida não serão mortos, ou seja, não serão jogados dentro do lago de fogo. Então, isso é o projeto do Criador. O homem que aceita Jesus, ele tem que viver em novidade de vida, dentro dos princípios estabelecidos pelo nosso Criador, e aí então ele passará pelo juízo, e passando pelo juízo, ele terá
um novo céu e uma nova terra. Ou seja, ele viveu perdoado, viveu perdoado, viveu perdoado. E o homem não perdoado passará pelo juízo e receberá o veredito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ou acautelai-vos de mim. Então, isso é salvação. Salvação é simples e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Simples porque aceitou Jesus, tem que viver em novidade de vida, vivendo os princípios estabelecidos, obedecendo ao Pai, como fez o Filho, e então você terá um novo céu e uma nova terra, conforme promessa do nosso Salvador. E ao perdido, o lago de fogo, porque ele não quis saber do projeto que Deus estabeleceu para ele, porque o projeto foi estabelecido para todos. Essa história aí de que muitos pregam aí de que o nosso Criador estabeleceu uns já para serem salvos e outros já para serem condenados, isso é um negócio fora do comum. Essa linha de pensamento passa muito longe da linha do Espírito Santo. O Espírito Santo não ensina isso, ele nunca escreveu isso e não ensina isso. Então, vamos viver em Jesus, vamos vivermos a salvação simples e nada de estarem acusando. Você está salvo, você não está salvo, seu cabelo não deixa você estar salvo. Inclusive, aí nas redes sociais tem um cidadão que diz: não, lá na igreja adventista não há salvação. Lá não existe salvação. Essa igreja não prega salvação, não acredita em salvação. Não existe salvação na igreja adventista. Como que não existe? Ele, com essa preocupação de divulgar que não existe salvação na igreja adventista, ele acaba não perdoado. Então é isso, meus irmãos, meus amados, mensagem dada: que reine o Criador, a sua graça